Olá, bom dia, amigos e amigas, aqui do canal Dica de Hoje. Hoje é sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e finalmente agora com alguns estudos a mais lá ali da Secretaria de Fazenda, a gente pode hoje falar sobre a tal da reforma tributária. Na verdade, vocês vão entender que é a primeira parte da reforma tributária, porque ainda vão ter outras partes e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Mas afinal, o que é esse imposto sobre o consumo? O que vai acontecer? Quanto é essa alíquota? Né? E quais serão os impactos, principalmente, né, para as empresas listadas, mas também para a nossa vida cotidiana? Logo depois da vinheta a gente já começa. Curtam o vídeo, se inscrevam, comentem ali embaixo o que vocês acharam dessa reforma. E como vocês já sabem, né, depois da vinheta a gente começa com a minha opinião também. Abraços e até lá. Bom, gente, a primeira coisa que eu acho que é importante da gente falar é o seguinte: a reforma tributária, ela foi fatiada. Essa é uma estratégia que normalmente os políticos usam quando eles têm dificuldade para passar alguma coisa. Por quê? Porque normalmente você tem diversos fatores. Então, se um deputado não gosta de um dos fatores, ele tende a rejeitar aquela proposta. Enquanto isso, se ele votar coisas separadas, ele tende a aprovar muito mais. Então o governo foi inteligente, uma estratégia antiga que já é usada há bastante tempo aqui no Brasil e no mundo todo. Então eles fatiaram. Como é que eles fatiaram essa reforma? Primeiro, reforma tributária, os tributos sobre o consumo. E depois, no segundo semestre, quem sabe até ano que vem, porque a gente já está em agosto e ainda nem votou, nem terminou de votar essa, o tributo sobre a renda. Né? Então vamos falar hoje sobre o tributo sobre o consumo. Então quer dizer, a gente não vai falar hoje de tributação sobre dividendo, não vamos falar de tributação de fundo exclusivo, não vamos falar de outras tributações aí sobre renda, enfim. Né? Isso a gente não vai falar. A gente vai falar hoje sobre tributação sobre consumo. Tá? Qual é a ideia do Brasil? Não é uma ideia nova, é uma ideia inclusive que está em vigor no mundo inteiro, nas principais economias, que é você ter um imposto único. É claro que, como o Brasil ele sempre dá uma modificada, no Brasil não vai ser um imposto único, vão ser dois impostos, o IBS e o CBS. Qual é o racional por trás dessa ideia? É você conseguir simplificar a carga tributária do Brasil. Né? Você imagina que hoje, por exemplo, uma empresa que ela extrai alguma coisa do solo, extrai algum mineral, por exemplo, ela vende para uma outra empresa que vai fazer a industrialização disso, ela já paga um imposto. Aí aquela empresa industrial, ela transforma essa matéria-prima em um material, em um produto, aí ela já bota outro imposto. Aí essa indústria, às vezes ela vai passar esse bem intermediário para uma outra indústria que vai transformar esse bem intermediário num bem final. Aí ela paga outro imposto. E aí essa indústria que vai fazer o bem final, ela vai vender para um atacadista. E esse atacadista vai ter outro imposto. E o atacadista vende para o varejista, que vai ter outro imposto, e o varejista vende para o consumidor final, que tem outro imposto. Né? Esses impostos em cadeia, eles são chamados de impostos cumulativos. É como funciona hoje o Brasil. Então, numa estrutura complexa, numa cadeia dessa de geração de valor muito grande, faz muito sentido você ter um imposto único. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vou tentar fazer cálculos de cabeça, vamos ver se dá certo. Vamos imaginar que a alíquota sobre imposto de cerveja seja 17%, por exemplo. Tá? Para facilitar aqui as contas, 17 é o número que eu tenho a tabuada 17 fácil na cabeça. Então vamos lá. Vamos imaginar que a determinada indústria ela vende a R$100, por exemplo. Né? Então, se ela vende a R$100, ela tem 17% de imposto. Como é que vai funcionar o não cumulativo, né? Esse imposto atual que o governo quer? Ela tem R$17 de imposto e R$83 de custo. Né? Então, passa para o atacadista, por exemplo. A empresa já
fez a cerveja. Aí o atacadista, para facilitar a conta, ele vai vender a 200. Né? Esse 200, ele tem 17% de imposto, porque o produto final, que é a cerveja, ele tem 17% de imposto. Então é R$34, 200 vezes 17%. Só que dentro da cadeia produtiva já foi pago 17%, porque quando ele comprou a R$100, tinha lá discriminado na nota fiscal R$83 de custo e 17 de imposto. Então, dentro desses 200, esse comércio atacadista, ele só precisa pagar 17 de imposto, porque o outro 17 já está no custo lá do que ele pagou. Aí vamos imaginar que vai para o varejista. E o varejista resolve vender a 300, por exemplo, aquele, né, um tonel de cerveja, enfim, ou várias latinhas, um pack, etc. Tá, mas aquela mesma quantidade de litros de cerveja, ele resolve vender a 300. Né? Então, esse 300 vezes 17% dá R$51. Só que ao longo da cadeia produtiva já foi paga R$17 na indústria e R$17 no atacadista. Logo, sobra 17 para ele pagar também. Então, ele vai fazer uma venda de 300, ele comprou por 200, ele tem mais 17 para pagar, sobrando 83 ali como margem de lucro, mais as despesas que ele tem que ter. Então, esse imposto, né, que a gente chama de não cumulativo, ele funciona exatamente dessa forma. Quer dizer, você tem o produto final que foi vendido, tem uma alíquota de imposto ali no final e você joga na cadeia toda o percentual de cada um. Então fica menor a alíquota de imposto dentro da cadeia. Por que isso? Porque existem alguns impostos no Brasil que, por mais que digam que não, existe aquele imposto em cascata, que é o imposto cumulativo. Você quer ver um exemplo? Se dentro dessa cadeia produtiva aí tiver uma empresa ali, uma atacadista que está dentro do lucro presumido, ela paga PIS e COFINS sem poder utilizar crédito, por exemplo. Então, acaba sendo esse problema. Então, quer dizer, o grande objetivo é a simplificação e, né, você ter, entre aspas, um imposto mais justo entre as diversas classes. Agora, o que acontece no final das contas? No final das contas, o Brasil ele tem uma carga tributária muito alta. Né? E essa carga tributária muito alta do Brasil faz com que esse imposto precise ser muito alto. E aí, o que acontece aqui? O secretário, né, da Fazenda, lá, o Bernardo Api, ele acabou fazendo um estudo junto com a equipe dele, obviamente ele não fez sozinho, e tem aqui uma simulação de alíquotas. Essa tabela apareceu também no Valor Econômico, mas eu aqui consegui puxar da folha. Tá? Então a gente tem aqui, se você só tiver a exceção da Zona Franca de Manaus e o Simples Nacional, que são as micro e pequenas empresas do Brasil, aqui você tem um faturamento até 4,8 milhões, tá? E alguns regimes específicos, você teria uma alíquota de IBS mais CBS, a soma das duas, em 20,73%. Se tiver 10% de sonegação, mais elisão fiscal, mais inadimplência, judicialização e outros. Tá? E num mercado ali mais conservador, né, numa tendência mais conservadora, 22%. Isso para manter a carga tributária atual, que isso é bem falado também. Então, para manter a carga tributária atual, se tivesse só isso aqui, 20,73 e 22,02. Cada exceção que vai se criando, o agro, a cesta básica, precisa ter uma alíquota 50% menor. Afinal, quem compra a cesta básica é a pessoa tal, tal e tal. Tudo bem, pode ter. Só que aí a alíquota já aumenta no conservador para 23,81%. Mas eu também acho que educação privada precisa ter 50% da carga. Né? Imagina só, você vai colocar teu filho na escola e você vai pagar 23,81% de imposto, a mensalidade vai subir muito. Educação privada devia ser só a metade. Então tem que aumentar para 24,14%. Mas saúde privada também. Imagina se o plano de saúde agora tiver que fazer outro aumento por causa disso. Aí vai para 24,77%. Né? Aí tem todas as outras exceções que foram votadas na versão de 22 de junho, aprovada na Câmara. Aí vai para 24,77, para 25,15.
né? E aí tem outro cenário E, tem outro cenário F, que seria botar não a alíquota 50% para a cesta básica, mas a alíquota zero, tá? Para a cesta básica. E finalmente aqui o texto aprovado na Câmara, 27%. Tá? E aí entra o título aqui do vídeo de hoje, né? Por quê? Porque o Brasil vai ser o país com maior carga tributária no mundo. Porque teve um estudo aqui que foi feito, tá? Que saiu até no G1 aqui, que mostra o seguinte, né? Isso foi feito antes, né? Foi no dia 16 de fevereiro, antes desse estudo daqui, dizendo que uma alíquota de 25%, que era o que estava se falando naquela época, seria um dos maiores do mundo, né? Então esse aqui foi um estudo feito pela Tax Foundation, com mais de 80 anos fazendo avaliações sobre impostos, tá? São muitos países aqui e ainda não está completamente definido como vai ser, mas no restante do mundo tem aqui alguns pontos para a gente falar aqui, né? Então, a União Europeia, por exemplo, 21%. A média dos países chamada Clube dos Ricos, 19%. O Japão, 10%. A Hungria, que é o maior IVA, 27%. Quer dizer, o Brasil teria o maior IVA, junto com a Hungria. Se ainda inventarem mais alguma exceção, mais ainda. Croácia, Dinamarca e Suécia, que são países que normalmente você fala assim, cara, educação é de ponta, segurança, saúde, etc. 25%. Tá? Luxemburgo, 16%. Alemanha, 19%, por exemplo. Tá? Os Estados Unidos, eles não têm um valor IVA, porque é um imposto estadual. Eles citam aqui que é baixa, é 7,4%. Por isso que muita gente acaba indo para os Estados Unidos para comprar produto lá, né? Quem já foi sabe como é que é, né? Se compra uma coisa de $10, aparece lá na tua nota fiscal 10,80, por exemplo. Né? Então, esse 80 centavos, inclusive, ele nem está no preço do produto. Você sabe que quando você passar lá na maquininha vai ser um pouco mais caro, mas você sabe que é um imposto, inclusive fica ali especificado. No Brasil, com certeza, não vai ficar especificado, porque vai ser um imposto muito alto, vai ficar na cara como o governo cobra caro. Então, assim, a primeira coisa que precisa ficar claríssima é que a ideia do imposto, né, ser não cumulativo é ótima, ela é linda. Só que a carga tributária do Brasil vai continuar muito alta. Né? A única coisa diferente que vai ter é a simplificação. Ao invés de 5 impostos, hoje você vai pagar 2. Né? Tem algumas indústrias que vai pagar 3, que é aquele imposto, aquele pedágio, né? Aquele imposto da morte que o pessoal chama, que aí é para cigarro, para bebida, para não sei o quê, para jogos e etc. Né? Então, quer dizer, vai cair de 5 para 2, mas a carga tributária não muda. Né? Inclusive, com relação a essa situação, é importante que a gente entenda que vai demorar um período até que seja feita essa transição. Bom, mas essa transição ela vai acontecer aos poucos, tá? Ela não vai ser aprovada esse ano para valer ano que vem. Qual é a ideia do governo nesse momento? Se aprovada a reforma tributária, ela vai ser feita gradualmente. Em 2026, vai entrar apenas ali a unificação dos impostos federais e vai ter uma alíquota de teste de 1%. Esse 1% vai poder ser abatido dos atuais PIS e COFINS. Tá? Em 2027, será a vez da nova contribuição social sobre bens e serviços, que é o imposto federal, que é o CBS. Né? O PIS e COFINS são extintos e a alíquota do IPI serão zeradas, né? Com exceção dos produtos da Zona Franca de Manaus. Em 2028 é o último ano para os impostos estaduais, que aí entra o IBS em 2029. Então ICMS e ISS começam a cair gradativamente, até que em 2033 o novo IBS estará permanentemente implementado. Na verdade, a transição mesmo, ela só acaba, se eu não me engano, em 2073 ou 2078. Por quê? Porque o imposto ele vai passar a ser cobrado no destino e não na origem, como é hoje em dia. Então, né, a gente vai ter uma transferência de riqueza para os estados que não os que produzem, mas sim os que consomem.
E aí essa transição ao longo do tempo ela vai demorar. Inclusive o governo federal vai injetar dinheiro naqueles que não consomem para conseguir compensar essa perda tributária que vai existir. Tá? Então, na verdade, a transição ela acaba em 2032, né? Porque 2033 já passa a valer essas novas regras, então demora 10 anos, e nos estados demora mais de 50 anos. Quer dizer, muitos de nós nem vão estar aqui para ver essa transição toda. Agora, vamos falar lá a minha opinião, minha questão, tá? Quando a gente pega uma indústria, essas empresas que são listadas na bolsa, você vai ver que tem realmente um benefício. Por quê? Porque elas normalmente trabalham com cadeias de produtos muito longas, cadeia de geração de valor muito longa, e que é difícil fazer isso, porque hoje você vai pensar assim, mas existe crédito de ICMS, existe crédito de PIS, de COFINS, se as duas empresas forem lucro real e etc. Então, em tese, não teria a inflação, o imposto em cascata, mas na realidade não é isso que acontece. Tá? Porque tem várias exceções ali, desse jeito você não pode acreditar, desse jeito pode, se tiver tal coisa aí pode, se não tiver não pode, mas essa tem isenção fiscal, essa não tem, blá blá blá, e um monte de coisa. Tá? Então, para a empresa industrial que tem aquela cadeia de geração de valor, né? Sei lá, a empresa compra o minério, aí ela transforma em aço, o aço transforma em um aço mais forte, aí vai para uma cadeia de automóveis, aí a cadeia de automóvel vende o carro para a concessionária vende para não sei o que, aí passa para montadora para concessionária para o consumidor final. Na hora que você pega uma cadeia assim bem grande, faz sentido. Vai inclusive reduzir a tributação. Agora, quando você vai para o setor de serviços, que ele não se acredita de nada, naquele exemplo que eu passei, né, eu dei de propósito exemplo de uma indústria. Tem a matéria-prima, tem a indústria, tem o atacadista, tem o varejista. Agora, uma empresa, sei lá, igual a dica de hoje, por exemplo, até inclusive fazer um disclaimer, porque eu acabo sendo parte afetada. Né? Uma empresa igual a dica de hoje, que ela vende relatório, quer dizer, eu não compro matéria-prima de ninguém, eu não compro um produto de ninguém para transformar ele e vender. Eu não sou um atacadista, um varejista. A maior parte dos custos que existem aqui são pessoais. Para esse tipo de empresa vai subir muito. E aí você pode pensar assim, empresas de serviço, para quem que vai subir muito o imposto? Vai subir para o salão, vai subir para o advogado, vai subir para o mecânico, vai subir para o Uber, vai subir para um monte de gente. Né? Qual pode ser a saída para essas pessoas? Entrarem ou no MEI ou no Simples Nacional. Esses vão continuar iguais. Mas o regime de exceção continua sendo 4,8 milhões. Quando pular de 4,8 milhões e precisar entrar no lucro presumido, né, que acaba sendo o nosso caso, você vai acabar tendo um imposto muito maior. Então eu posso falar por mim aqui, né, pelo Dica. Né? Hoje a gente tem aí uma tributação total no presumido que deve chegar ali em torno de 18% mais ou menos, somando tudo. Isso vai virar 27%. Aí somando PIS, COFINS, ISS e imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. A contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda não estão aí. Quer dizer, vai ser esse 27% mais imposto de renda e mais contribuição. Então a alíquota aqui dentro do Dica, por exemplo, ela deve subir para uns 34%, 35%. Né? Então tem aí um patamar que vai subir muito. Aqui, para serviço, para mim, por exemplo, pelos cálculos que o contador aqui da empresa está fazendo, a empresa de contabilidade, a gente deve subir aí uns 80% a 90%. Eu até entendo que para a indústria vai até reduzir, mas para serviço vai ser muito pesado. Né? É claro que se a gente tem cursos aqui, a gente tem KNAI de educação, não sei como vai ser essa educação privada, pode ser que uma outra coisa tenha uma redução, mas enfim, é importante deixar claro que muito provavelmente serviços vão acabar subindo de valor e vão ter uma inflação muito grande aí em cima. Indústrias podem ser beneficiados, na minha visão, o comércio vai ficar mais ou menos no meio a meio. Tá? Então, na minha visão é isso. Agora, qual o grande problema? Se você olhar o PIB nacional, né, serviços é o que mais cresce. Tirando o agronegócio ali, que tem muita coisa que vai para exportação, mas serviços acaba crescendo muito.
E aí é o principal, né? E é o que mais cresce. As pessoas cada vez mais elas tendem a comprar experiências, serviços, etc., do que produtos em si. Né? Eu não estou falando que não compra produto, eu estou falando que a tendência é essa. Então, a gente deve acabar vendo algum impacto em termos de inflação em serviços se isso passar, voltando a lembrar que é isso em 2026. Né? Então, pode ser que as empresas utilizem esse período da transição. Se tiver uma economia boa, pujante, né, como a gente está vendo aí, que com a queda da taxa de juros pode acontecer, é possível que as empresas de serviço já vão aumentando acima da inflação ao longo dos próximos 3 anos, exatamente para compensar essa questão aí que está vindo. Tá? Então, enfim, essa é a minha opinião. A ideia é ótima, a carga tributária é imensamente alta. Ainda vai ter outra reforma tributária que ainda vai tomar aí dinheiro na renda das pessoas. E eu acho que o principal ponto, que é tentar reduzir custo, né, de consumo das classes mais necessitadas, ela não resolve. Então, assim, acho bacana a ideia, mas não resolve o problema principal do Brasil. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.